Olá, sou António Manzarra, sou um dos autores do projeto de Filosofia do 11º ano, sou professor do ensino secundário já há alguns anos e procurámos fazer aqui um manual que viesse desassossegar a mente, ou seja, libertar-nos de um conjunto de estereótipos ou de preconceitos e perceber que a filosofia, afinal, não é parte apenas de uma realidade fora da nossa e ou um lugar comum. Olá, eu sou Elísio Gala. Se continuas a espantar-te, se continuas a admirar-te, este é o manual certo para desassossegares a tua mente desassossegada. Vem conhecer-nos. Olá, eu sou a Elsa Rodrigues. Ao longo do mês de maio vamos estar pelas várias cidades do país. De certeza que estaremos da tua. Teremos todo o prazer em receber-te e em mostrar-te as vantagens e as diferenças do nosso manual. Basicamente aí, em termos genéricos, é semelhante a todos os outros projetos que estão presentes, tirando uma capa fantástica, não é? Que É verdade. Lindíssima. Mas, portanto, para o aluno irá-lhe ser disponibilizado um conjunto de recursos, nomeadamente o manual, evidentemente, o caderno de atividades, portanto, que estará junto com um caderninho, fará parte do mesmo caderno, portanto, com preparar exame, uma vez que estamos a falar de uns alunos que estão no 11º ano e que, portanto, terão eventualmente o exame nacional, e depois haverá o tal manual digital que os alunos terão acesso, também como o professor, e que cada vez mais é utilizado em algumas aulas. Para os professores, portanto, também o manual, mas aí diferente, é um manual, portanto, com uma série de sugestões ou as propostas de respostas, portanto, para alguns exercícios, portanto, um caderno de atividades também com o preparar exame do aluno, mas com as soluções nos próprios exercícios e também no final. Há também o dossiê do professor, portanto, com inúmeras propostas, desde roteiros de filmes, desde planificações, desde testes, textos complementares. Aí sim, uma novidade que apresentamos, de facto, que é um livrinho com um conjunto de cadernos de dilemas, ou seja, mais um livro para levantar problemas, para desassossegar, para questionar, ou seja, partimos de situações práticas do dia-a-dia e levanta um determinado problema que o professor poderá aplicar em sala de aula. E finalmente, também o manual digital para o professor que poderá, e sabemos que alguns professores já utilizam esta estratégia, ou seja, em vez de trabalhar o manual físico, trabalham depois o manual digital em aulas. Só chamava aqui a atenção, de facto, para além das muitas novidades que vão poder descobrir no manual, e das relações que procuramos estabelecer no sentido de criar e, no fundo, viver o próprio título desassossegadamente, este caderno de dilemas tem aqui a grande criatividade da Elsa. Há aqui um mérito, de facto, na criação deste caderno de dilemas e que, sendo algo para o professor, eu não tenho a menor dúvida que o professor vai fazê-lo chegar rapidamente aos seus alunos, porque é um estímulo para a criatividade e é um estímulo para o pensamento. Exato. Obrigada. De nada. Isso tem que ser. E então enquadrado com os conteúdos também programáticos, sobre o conhecimento, sobre problemas da ciência, sobre problemas da arte e da religião. De facto, é um caderno extremamente interessante. Bom, vamos então para analisando de facto as peças que compõem este projeto, nomeadamente para o professor e de facto entrando no manual e o que é que ele tem de característico e eventualmente de mais-valia que os professores poderão ter em atenção e eventualmente de diferente que achamos que sim em relação aos outros projetos. Então, Elsa, queres falar um pouco então sobre este manual? Sim, eu antes de mais ia destacar a revisão científica feita pelo Alexandre Franco de Sá, da Faculdade de Coimbra, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que foi também membro do presidente, julgo eu, da Associação de Professores de Filosofia. Mas conhecido de todos nós, não é? Sim, é verdade. E amigo, sim. Depois, em termos mais propriamente de conteúdos, podemos destacar que os conteúdos são apresentados numa linguagem acessível ao aluno, com explicações que são sempre acompanhadas de imagens ou de exemplos relevantes que estejam ligados ao cotidiano do próprio aluno, e sempre com as tais interpelações que nós já referimos em forma de questão, sempre desafiando para que o aluno possa responder àquele conteúdo antes de o apresentarmos enquanto conteúdo filosófico. Outros aspectos importantes aqui a referir no manual. Portanto, há uma grande diversidade de textos de filósofos clássicos e também contemporâneos. Cada um desses textos é acompanhado por questões guia, no fundo, que acabam por permitir
ao professor ter também uma orientação na resposta possível na análise daquele texto em particular. Depois um elemento inovador também, as bandas desenhadas filosóficas feitas pelo Nuno Saraiva, de facto são uma grande mais-valia. Um ilustrador conhecidíssimo, Um ilustrador não é? conhecido, é verdade. Do suplemento do Inimigo Público. E agora fazer parte do independente da filosofia de ponta, não é? Precisamente. Portanto, no fundo, estava tudo previsto, se era a filosofia de ponta, tinha que vir para aqui, para um manual de ponta desassossegado, digamos assim. Que são bandas desenhadas exclusivas, não é? Pronto, precisamente. Desenhou exclusivamente para este manual. E depois, na margem, muitas sugestões metodológicas, filmes, livros, muitas propostas de resposta também para todas as questões e sempre uma remissão para os recursos digitais do projeto. Sim, porque este projeto tem muitos recursos digitais e é algo que os professores vão descobrir, vão conhecer e, portanto, é uma grande mais-valia também deste projeto, sim. Ok, bom, depois analisando então as páginas em concreto. Portanto, tivemos a preocupação, mais uma vez, da tal questão problematizante, ou seja, de levantar a dúvida. Começamos com uma primeira rúbrica que se chama Experiências do Pensamento e dizia, e se? Ou seja, e o que é que se pretende aqui? Pegar numa situação prática ou concreta do cotidiano e que levanta depois um problema que urge necessariamente uma resposta. Aqui a ideia não é uma avaliação diagnóstica, mas lá está, a orientar através do desassossego a orientação do pensamento para o conteúdo depois que será abordado. Portanto, nos 4 capítulos começam todos eles com uma experiência de pensamento problematizante. Depois vamos andando nas páginas, não é? As páginas têm sempre um conjunto de conceitos, de interpelações aos alunos, ou seja, lá está o tal diálogo, vamos apresentando um conteúdo, explicando um determinado conceito e depois uma pergunta, será que entendeste? Será que concordas? Ou seja, no sentido, primeiro dele tomar posição, e ao tomar posição tem que mostrar que conhece, que domina os conteúdos e aí tem que os aplicar. E através da argumentação não é apenas uma debitar conteúdos, mas tem que saber defendê-los, não é? Isso é de facto um dos aspectos importantes que surge esta interpelação que vamos colocando constantemente ao longo do texto em relação aos alunos. Sim, António, e no fundo é sempre uma tentativa de ir consolidando os conhecimentos, ou seja, não deixar isso muito para o final, a toda a hora, a partir de um texto, a partir de uma interpretação, a partir de uma interrogação, colocar depois um conjunto de questões, um conjunto de sistematização que ajuda a consolidar o conhecimento para depois então avançar para outro tema ou para outro assunto. Exato, a propósito até dos textos de autor, portanto uma questão que de facto tivemos em atenção foi justamente isso que às vezes discute-se então, mas devem ser abordados os textos de autor, clássicos ou os comentadores mais atuais, e nós tivemos justamente essa preocupação em aplicar ambos. Mas no caso dos autores clássicos, não é? Quando estamos é abordado o Descartes ou o David Hume ou o próprio Karl Popper ou Thomas Kuhn, aí de facto tivemos essa preocupação de apresentar os textos de autor, porque faz sentido é analisar o autor e não os comentadores. Mas em qualquer dos casos, depois os textos complementares fazem efetivamente isso, exatamente. Complementam quando se num capítulo há demasiado texto de autor, o comentador permite depois sim, em termos de texto complementar temos outras, até inclusivamente algumas abordagens que não há espaço para fazer, não há face aos conteúdos, mas que já não são feitas de acordo com as aprendizagens essenciais, mas que nos textos complementares poderão ser encontradas. Exato. E todos esses textos têm sempre uma questão, lá está, para orientar o professor ou orientar a leitura do texto por parte do aluno, sempre acompanhadas com uma resposta. Mas, portanto, também temos um conjunto de rúbricas para além da exposição dos próprios conteúdos, nomeadamente uma rúbrica que penso que é extremamente interessante e atual e que as próprias aprendizagens essenciais apelam para a sua utilização, que é a utilização dos argumentos lógicos ao longo da diversa abordagem dos conteúdos, e nós criámos uma rúbrica, em certa medida, independente, mas relacionada, ou seja, que se chama o Pensar com Lógica. O que é que se pretende aqui fazer? Desmontar, portanto,
o conteúdo que está a ser abordado numa formulação lógica dos diversos argumentos. Agora, colocamos à parte porquê? Porque, de facto, sabemos que nem se tudo se reduz à lógica, ou seja, e nem sempre criar esta obrigatoriedade de cada argumento ser utilizado, a ser abordado, ter que se utilizar então a lógica. E assim, tendo esta dentro de uma caixa, permite esta independência. Nos momentos em que o professor achar oportuno utilizá-lo, poderá utilizá-lo. Noutros, não tanto, ou não é oportuno, claro, não utilizar. Mas o que é um facto é que a partir desta rúbrica, que é inovadora, não é? Penso eu, em termos na forma como se apresenta, permite que se possa abordar o conteúdo e depois fazer a sua relação com a lógica. Não sei, o que é que acham sobre este... Sim, e garantimos uma das finalidades, ou um dos propósitos que era pedido nas aprendizagens essenciais. É precisamente este pensar com lógica. Portanto, isso é um aspecto importante. Mas não só isso, quer dizer, como disse o António, é importante pensar com lógica, mas depois o manual também remete para outras questões, como outras rúbricas, digamos assim, que é o filosofar em toda a parte, ou a filosofia em toda a parte, e a filosofia através do cinema. A filosofia em toda a parte acaba por ser um conjunto de leituras ou de imagens que nos remetem, de facto, para a realidade que a filosofia está ou pode-se encontrar onde aparentemente menos poderíamos descobrir. E isso é importante para que não se fique com a ideia que a filosofia é apenas uma coisa da mente, lá está, mas é um desassossego que se pode encontrar em qualquer aspecto da realidade. Depois também, e a Elsa poderá falar com mais propriedade, o filosofar através do cinema, não é? Elsa? Sim. É das mais-valias e um dos recursos que eu acho que nós temos, que foi feito com muito cuidado, como todo manual, mas ao qual eu tenho uma ligação afetiva maior, é o filosofar através do cinema. Nós temos dezenas de sugestões de abordagem, de todo o tipo de filmes, todos os géneros, inclusivamente de séries, que têm não só a sinopse do próprio filme ou da série ou do episódio, mas depois têm realmente um conjunto de questões que são orientadas para várias possibilidades, ou para uma resposta rápida por parte dos alunos, ou então para uma reflexão, ou para uma análise, ou para uma relação com outro conteúdo, fazendo uma abordagem diferente, portanto, estabelecendo ligação com outros recursos que eles podem investigar ou que nós sugerimos, mas que permitem a utilização do filme, da série ou do documentário, de qualquer produto audiovisual, dessa maneira, de uma maneira que é bastante mais aprofundada, não é apenas ali a sinopse e 3 ou 4 questões. Houve um cuidado de fazer uma relação e de criar vários níveis de análise sobre as propostas que fazemos. Exato, e tivemos também o cuidado em apresentar em duas maneiras os filmes. Porque não ir para os alunos, ou seja, mesmo assumi-lo como importante para a abordagem em sala de aula, não é? Porque não, e os alunos poderem eles próprios investigarem, e depois não há um filme único para apresentar os diversos problemas, portanto existem depois outros filmes que vêm apenas exclusivos para o professor, ou seja, caberá a ele decidir se exibe o filme ou não, se exibe apenas uma parte desse filme ou não. Portanto, haverá sempre uma possibilidade de escolha por parte do professor e também promover o aluno que possa ver filme e explorar. Todos esses filmes têm propostas depois de tratamento ou de exploração no livro do professor. E há aqui um aspecto que eu acho que é importante também frisar, e que a Elsa, por humildade, se calhar não frisou, que ela, sendo alguém que tem uma função de coordenação no Plano Nacional de Cinema, trouxe também para este projeto. É que ao abordarmos a linguagem, ao abordarmos os filmes, há uma rúbrica dentro dessa abordagem dos filmes, para além da sinopse, que é a linguagem fílmica. E isso é importante também, ou seja, olhar para um filme, ver quais são os conteúdos filosóficos que ali estão implícitos, mas perceber também como, através do som, da imagem, da fotografia, dos planos, nós podemos encontrar formas de chegar também à filosofia. E isso também é muito enriquecedor e é mais uma ligação desassossegada entre a filosofia e o cinema. Não é um conteúdo em si, é um apontamento, mas o apontamento é importante e é relevante. Sim. Sim.
Pode. Apesar de surgir um conjunto de várias propostas, convém referir que, de facto, em termos das aprendizagens essenciais, todos os programas, todos os itens que estão descritos nas aprendizagens essenciais foram cumpridos escrupulosamente, ou seja, tivemos atenção em, de facto, como guia orientador justamente essas aprendizagens essenciais. Agora, há possibilidades depois, até para permitir ao professor não estar preso às aprendizagens essenciais, poder seguir outras formas alternativas de abordagem. Não é isso mesmo a filosofia, lá está, a expressão de liberdade. Eu nem diria que não é para estar preso. Eu acho que é para ter algumas vezes, para percebermos melhor o valor das aprendizagens essenciais, fazer certas introduções que nos permitam perceber melhor as aprendizagens essenciais. E quer na arte, quer na ciência, quer na religião, há aspectos que, no fundo, ajudam a perceber melhor as aprendizagens essenciais. Eu acho que isso foi importante também, foi debatido, foi discutido, e acho que chegou a um produto final interessante que, no fundo, ajuda as aprendizagens essenciais. Também as bandas desenhadas foi algo inovador que colocámos, nomeadamente nos projetos da Raiz, se bem que elas já existem nos manuais ao longo do tempo, mas aqui de facto tivemos o cuidado não de fazer uma colagem de diversas bandas desenhadas que existiam por aí, mas contactámos mesmo um desenhador e que se disponibilizou para apresentar um conjunto de cartoons elucidativos a um determinado conteúdo. São mais de 10, portanto, que estão presentes ao longo do manual e que permitem depois sintetizar e concretizar de forma lúdica. Ilustram um determinado aspecto de um determinado conteúdo. Depois também um aspecto importante que temos. Por vezes surge sempre o teste no final de cada capítulo. Nós aí não vamos colocando sempre momentos de síntese, de aplicação e de reflexão regularmente ao longo da exposição de cada conteúdo. Não surge apenas as ideias essenciais no final de cada capítulo, mas sempre de uma forma sintética, alguns pontos de síntese essenciais e um conjunto de exercícios para aula a aula poder-se fazer uma síntese e uma revisão dos conteúdos. Não sei, Elsa, se queres explicar um bocadinho sobre este no fundo aspecto. Já disseste tudo. Na realidade não é um grande bloco de matéria que depois no fim tem uma aplicação na forma de avaliação, seja qual for. Não, vai havendo pequenos intervalos que no fundo poderão ser mesmo aula a aula. No final da aula ou no final de duas aulas em que são abordados conteúdos uniformes, temos um momento de síntese e um momento de aplicação, que eu acho que poderá ser, em termos para o aluno, mesmo que não seja utilizado na aula concretamente, para o aluno poderá ser um momento em que ele vai fazer uma espécie de uma revisão, um estudo em casa e avaliar o que percebeu e o que não percebeu em relação àquela matéria. Exato, até porque as questões geralmente são mais diretas, mais simples, no sentido mais de aferir os conhecimentos do que propriamente depois aplicá-los e sim na utilização. E os quadros de síntese também foram sendo criados, também ajudam a esse entendimento e essa percepção. Exatamente. Depois no final do capítulo é que temos um conjunto de rubricas especiais para fechar os temas e que permite também explorar um bocadinho mais. Nomeadamente, aí sim, relembrar as ideias essenciais, aí sim de todo o tema, sobre a filosofia do conhecimento, sobre a filosofia da ciência, da arte e da religião. Portanto, aqui colocamos através de questão, ou seja, poderá eventualmente o aluno, quando pretende estudar, que dúvidas é que eu tenho, e dúvidas são questões, e então mais do que estar a colocar os tópicos, que isso já vem ao longo do manual, aqui colocamos questões que permitem tentar responder a dúvidas que eventualmente os alunos possam ter. De facto, esta rubrica acho que está extremamente interessante e que faz uma revisão a todos os conteúdos. Sim. Um mapa conceptual, portanto, onde se procurou não apenas colocar os conceitos base, mas também uma pequena definição sobre cada um desses conteúdos, para rapidamente fazer uma revisão de toda a matéria, não é? Que se um termo que muitas vezes os alunos utilizam. Também uma ficha final, aí sim temos a noção do teste, não é? O teste final que surge sim, com outras questões para além daquelas que já foram sendo colocadas ao longo da apresentação, e que no fundo já segue o formato de teste, com algumas questões em alternativa, outras questões mais diretas e outras questões um pouco mais abertas,
todas elas com as respectivas respostas, não é? Ou com sugestões de resposta, melhor dizendo. Isso, sim. Pode ser perfeitamente utilizado como um teste formativo. Sim, sim. E procuramos aí tentar estabelecer alguma semelhança com o Exame Nacional, que é uma forma já de ir preparando os alunos para o Exame Nacional. Precisamente. As escolhas múltiplas, as questões orientadas. E depois, no final, para ir mais além, não é? Se assim se pode dizer, Elísio, pois, para ir mais além. Arranjamos outras rúbricas, no fundo, para cobrir, digamos, outros temas, que não apenas a da escrita ou da leitura, mas que no fundo também acaba por ir nesse campo, que é o ver e escutar, o debater e o ensaiar. No fundo, são tudo... a questão do ver e de escutar remete, lá está, para outros filmes, ou até eventualmente para músicas, e a partir, lá está, desses filmes e dessas músicas, refletir o tema que foi tratado. Na questão do debater, um texto que suscite, e mais uma possibilidade por ser explorada pelos professores, e ser explorada em contexto de sala de aula, que permite, a partir daquilo que é o conhecimento sabido, ou daquilo que já foi apreendido anteriormente, lançar outras raízes, literalmente, e lançar outros desassossegos. E no final desse debate, a possibilidade ainda acrescida de se fazer um ensaio. Esse que é também mais... Ou seja, no fundo, procurar cobrir uma série de campos que, no fundo, têm a ver com o refletir, o pensar filosoficamente, o interrogar-se e desassossegar a mente. Pronto, sim. Do ponto de vista do professor, é oferecer um conjunto de estratégias com os respectivos recursos que permitam utilizar, no final de um determinado tema, utilizar uma estratégia diferente e fazer uma aula diferente. Pode ser uma aula de debate, pode ser uma aula de visionamento de um filme ou de proposta de ensaio, mas pronto, permite diversificar as estratégias capítulo a capítulo. Em relação depois, portanto, a outras peças que são oferecidas também para o professor, temos então o dossiê do professor, onde aí vão estar aplicadas, pronto, as rubricas habituais, não é? As planificações, portanto também os que textos é mesmo no complementares. Formato físico do dossiê, com folhas Exatamente, soltas, exatamente. Depois também uns testes, ou seja, que às vezes é aquilo que muitos professores vão pedindo, que é testes para eventualmente poderem aplicar nas suas turmas. Nós temos isso. Também aplicamos o questão-aula, mas no sentido diferenciado, ou seja, um pouco diferente e não propriamente um teste reduzido, não é? Que alguns alunos dizem muitas vezes. Eu pergunto qual é a diferença entre um teste e a questão-aula. Eles apenas englobam a questão de que é a sua quantidade, ou seja, é pelo menos menos questões, e podemos ver a questão-aula de uma forma diferente. Portanto, depois também existem os roteiros de filmes, ou seja, onde estão uma série de exploração dos filmes que propomos ao longo do manual para o aluno e como sugestão para o professor, com uma série de propostas de apresentação. Mais coisas é que tem. Mas só remetendo ainda para as questões aula, também procuramos aí introduzir alguma diferença. Ou seja, quem for descobrir as questões aula vai verificar que não é, como dizia o António, apenas um teste igual aos outros. Reduzido, pois. Procura ter uma abordagem diferente, até pelas imagens que utiliza, pelos esquemas que utiliza, ou seja, ser algo diferente do que apenas um teste, sai fora da normalidade do teste habitual. E acrescentamos também mais um elemento na parte final, que é a possibilidade de mais um elemento de debate ou de reflexão ou de ir mais além. Ou seja, também na questão aula procuramos introduzir um elemento que não é apenas o habitual. O professor aí também tem a possibilidade de optar ou pelo aquele modelo ou até pelo seguir a parte final e a partir dessa parte final ir também mais além. E aí fizemos bastantes questões de aula também com esta metodologia e penso que é interessante, sim. Acho que sim. E depois o tal caderno de dilemas, de facto, é sim uma novidade e que, apesar de ser apenas uma brincadeira, entre aspas, não é? Não deixa de ser um caderno interessantíssimo, útil e inovador. Seria terem, de facto, sim, atenção. São 14 dilemas. Quando forem lidos, eles ecoam muita coisa que não é só do cotidiano, são possibilidades cotidianas, mas ecoam filmes, ecoam ali ecos de muita coisa.
mas que criam situações às quais os alunos têm efetivamente de responder. Estabelecem possibilidades, também são experiências de pensamento, e obrigam o aluno a posicionar-se face a uma situação hipotética em que ele tem de tomar uma decisão. E vão de encontro a todos os temas, será diagonalmente, mas vão de encontro a todos os temas que fazem parte do programa. Conhecimento, ciência, arte claro, e religião. E não todos do domínio moral, não é? Justamente, porque às vezes tem-se a ideia que o dilema vai sempre para a componente da ética e moral, e não, aqui não são. Quase nenhum deles. Verdade, não é? Embora haja alguns que, inevitavelmente, assumir uma posição implica assumir também uma posição ética, mas esse não é o objetivo. Não é o objetivo, exato. Mas ainda destacaria mais 2 ou 3 aspectos. Fizemos questões, portanto, os testes adaptados, é até a mais-valia do projeto. É claro que os testes adaptados, há vários públicos e, portanto, torna-se difícil criar um modelo único. Sim. Portanto, é um teste que, por sua vez, ainda poderá ser adaptado, mas já procuramos seguir um critério generalista, que cubra a maior possibilidade possível. Simplificação moderada, não é? Precisamente. Tivemos também, como um elemento fundamental na construção das planificações, o Dr. Luís Loia, que é da Universidade Católica, o responsável pelo curso de Filosofia da Universidade Católica, portanto foi, digamos, um colaborador fundamental na organização das planificações, e também dos DAC, que também criámos um conjunto de propostas nos DAC, com, mais uma vez, um aspecto que me parece importante, que foi a vinculação dos DAC sempre à questão do Plano Nacional de Leitura e à rede de bibliotecas escolares. Ou seja, achamos importante que estes projetos que envolvem filosofia não esqueçam também a relação com a literatura e com a importância do ler. E, portanto, em cada um dos DAC nós estabelecemos uma ligação com as propostas concretas que a rede de bibliotecas escolares e o Plano Nacional de Leitura determina e que estão adequadas àquelas propostas das DAC em particular. E penso que isso também é um aspecto importante e que não tínhamos visto ainda explorado noutros manuais e é uma mais-valia pela importância da leitura. Em relação a materiais para os alunos, temos de facto o caderno de atividades e o preparar exame. De facto, aí tivemos o cuidado de preparar 10 fichas formativas relacionadas com os 4 temas programáticos que fazem parte deste programa do 11º ano, portanto, constituída com diversas questões, ou 3 grupos de tipologias de questões. Uma primeira de escolha múltipla, portanto, de forma a interiorizar-se com esse modelo e que está a ser utilizado até pelos exames nacionais, e temos, se calhar, perto, ou se não mesmo 100 questões de escolha múltipla no total do caderno de atividades. Depois um segundo grupo com questões mais orientadas e curtas e de correspondência, de verdadeiros, falsos, ou seja, no sentido de aferir os seus conhecimentos, ou pequenas definições. E depois um terceiro grupo no qual surgem as questões assim próprias ditas clássicas, não é? De desenvolvimento do texto, ou o qual que ele tem que problematizar, conceptualizar e argumentar em defesa do conteúdo que se pretende. Depois, em relação, neste mesmo documento, está englobado, portanto, algumas provas tipo para preparar exame, que nós mesmo elaboramos, seguindo já o novo modelo destes 2 últimos anos de exame nacional. Portanto, enquanto existia aquele do grupo 1, grupo 2, grupo 3, aqui os 2 últimos exames têm havido até questões de opção em certa medida, não é? Portanto, aí tivemos essa preocupação de seguir este novo modelo. Não sei se será vinculativo, mas achámos que era importante fazer aqui uma atualização. Não sei o que é que querem falar sobre... Mas pelo menos para aproximar daquilo que aquilo que está a ser feito, ou foi feito nos últimos 2 anos, não é? Pelo menos achamos isso importante, não é? Não sei, lá está, como diz o António, não sabemos se isso vai ser vinculativo, se vai continuar assim, mas achamos importante manter essa estrutura. Exato. E basicamente, portanto, todos estes, tanto o exame como o caderno de atividades, portanto, é acompanhado das soluções, portanto, todas elas terão soluções. No caso do professor,
as soluções estão presentes logo na própria na pergunta, a seguir à pergunta. Nos alunos não, será apenas no final, seria bom, não era? As respostas estarem logo na própria ficha. Aqui não, portanto. Neste tipo de soluções também do preparar exame, procuramos fazer ali uma adequação, uma semelhança com a estrutura também das propostas de correção do exame, criando ali itens de resposta e sobre determinados parâmetros. Nas fichas formativas optámos por fazer cenários de resposta. Exato. Pois. E outra questão também que tivemos, que estava agora a lembrar-me, preocupação, foi em alguns exercícios do caderno de atividades remeter para o manual. Muitas vezes não há esta ligação entre o caderno de atividades e o manual. É um documento à parte que o aluno depois estuda em casa. E por que não remeter, ou seja, vai pesquisar na página tal, ou no tema tal do manual, tenta encontrar ali, identificar o determinado conteúdo. E em que medida é que na própria aula o professor também se caberá a cada professor gerir da melhor forma que quiser, porque não fazer uso do caderno de atividades em sala de aula, não é? Claro. Às vezes vemos esta ideia que o caderno de atividades é para vocês, estudem por lá. Pronto, e depois também esta componente digital que o manual apresenta, que este projeto apresenta. Querem falar sobre isso? Elsa, não sei se... Acesso aos recursos totais da disciplina na escola virtual. Sim, e as novas funcionalidades, portanto, o gerador de testes, o QuizEv, com diversos modos de jogos, há uma série de recursos digitais em contexto, alguns foram criados de raiz para este projeto, alguns filmes foram traduzidos, lá está, e criados e adaptados também para este projeto. E, portanto, outros materiais também. O caderno de atividades também é digital. Caderno de atividades, digital também, recursos que são editáveis, também, que são, precisamente, permitem ser editáveis. Os recursos serem editáveis, eu acho que isso é fundamental, não é? E isso é também um aspecto fundamental. Sim. E, de facto, esta questão da escola virtual, que às vezes colocavam, não é? Mas será que a raiz permite o acesso à escola virtual? Sim, e isso sim, não é? Portanto, os professores que adotarem este manual, portanto, terão acesso depois à escola virtual. E vai estar bem visível nas páginas do manual, não é? As ligações para a escola virtual. Permite sempre orientar diversas atividades. Sim.